Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. São muito bem-vindos todos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja em Correias na obra de restauração. Tema da lição de hoje, o carcereiro, o terremoto que salvou uma família. Que carcereiro é esse? Da cidade de Filipos, que foi evangelizado por Paulo e Silas, que estavam presos de maneira injusta e estavam ali esperando o que aconteceria no outro dia. Mas como esperavam esses homens? Esperavam louvando a Deus. Esperavam adorando o Senhor. Não se dobraram diante das adversidades. Já começa um recado para nós de como nós devemos enfrentar os terremotos da vida. O autor, no começo da lição, ele vai falar sobre terremotos naturais, e nós veremos aqui, como já é de conhecimento nosso, de que realmente a nossa nação ela é muito pouco atingida por terremotos. Mas em outros lugares do planeta, isso é algo que acontece com uma certa frequência. É assustador, porque estão em lugares que são mais sensíveis a isso, geologicamente falando. Bom, trazendo para nós agora e usando esse fenômeno natural para ilustrar para nós as adversidades, as faltas, as lutas na nossa vida, as dores, os períodos de escassez. Porque o que o autor quer dizer com terremotos aqui é justamente isso. O terremoto, nesse texto de Atos capítulo 16, 25 a 34, ele realmente fala de um terremoto geológico que aconteceu ali milagrosamente. Deus moveu as placas terrestres ali e fez com que ali acontecesse um terremoto. É um ato milagroso e sobrenatural do Senhor, porque Ele é dono de tudo e todos os elementos a Ele obedecem. Agora, o autor vai falar para nós aqui de terremotos que nós podemos encarar aqui, como eu disse, como adversidades, como lutas, como períodos de escassez, dificuldades, dores e assim por diante. O finalzinho da introdução diz assim: o terremoto pode ser usado para simbolizar acontecimentos na nossa vida. O terremoto pode ser uma doença, uma tragédia, uma falência financeira, um divórcio, e aí a lista poderia prosseguir. O autor para por aqui. Algo que vem nos desestabilizar e mexer com as nossas estruturas. O estudo de hoje revela como um terremoto mudou a situação espiritual de uma família. Aqui está o ponto central da nossa lição e a nossa compreensão deve caminhar por isso. São 3 tópicos bem distintos e bem objetivos que nós teremos. Peço a você que, como estudante da Palavra de Deus, você leia o texto básico, que é Atos capítulo 16, 25 a 34, e que eu espero que hoje você já tenha lido todas as leituras diárias. Leia elas, para que você tenha uma base maior. A leitura diária ela é muito rica, porque aqui nós vamos ver, por exemplo, um mar que se abriu, o sol e a lua pararam. Na quarta-feira, comida caindo do céu. Quinta, pães e peixes multiplicados. Sexta, andando sobre as águas. No sábado, o terremoto no culto de oração, que inclusive foi tema do nosso culto de oração na última terça-feira. E no domingo, sinais da segunda vinda de Cristo. Então é bom que você tenha isso para prosseguir de maneira mais feliz nesta lição. O primeiro ponto é o seguinte: Deus envia terremotos na nossa vida. Deus permite que nós venhamos a passar por terremotos. E alguns Ele envia para que realmente nós aprendamos a viver de maneira mais firme nesses períodos de dificuldade. Vamos ver se isso tem base bíblica. Esse tópico primeiro que o autor nos traz aqui, ele evidentemente parte do texto básico. Paulo e Silas estavam presos injustamente numa cadeia de segurança máxima na cidade de Filipos. Eles foram surrados e presos em cadeias. Mas ao invés de murmurar e reclamar, eles oravam e louvavam a Deus. O texto está aí, que é o verso 25. Vejam só que contradição. O terremoto que abalou a vida desses homens, eles tinham feito
um grande benefício a uma jovem. Esses homens, eles já tinham pregado a palavra de Deus a Lídia e a algumas outras mulheres. Esses homens estavam fazendo aquilo que o Senhor tinha hoje mandado fazer por causa de uma visão que Paulo, em um período onde ele queria ir para sudoeste ou para o norte, e que Deus não permitiu, até que uma visão foi dada a ele, e ele passa à Macedônia. Chegando à Macedônia, esse homem, impulsionado pela palavra de Deus, prega e é usado pelo Senhor de uma maneira sobrenatural, e ele está preso por causa disso. Ele e Silas, surrados, como o texto diz aqui, e em vez de reclamar quando esse terremoto aconteceu na vida deles, porque mexe com tudo, eles estão louvando ao Senhor. Paulo e Silas aqui estão sendo treinados para coisas maiores no futuro e situações muito mais difíceis que eles passarão. Paulo vai passar por coisas muito mais difíceis em sua vida do que essa aqui, do que estar preso e depois de ser surrado, com os pés presos, enfim, os detalhes você conhece. Algumas lições aqui que nós vamos ver neste texto, está em negrito na sua revista, prossiga comigo. Esse terremoto ele foi repentino. O que o autor quer dizer com isso? Que essas adversidades em nossas vidas, muitas vezes elas vêm sem avisar. Em alguns momentos da vida, como foi no momento da vida de Paulo, e como foi também quando eles estavam cantando, louvando ao Senhor, nessa cadeia, esse terremoto veio de uma hora para outra sem aviso nenhum. Em alguns momentos, alguns terremotos, ou seja, essa escassez, a falta, os períodos de adversidade, de tristeza, eles podem vir na nossa vida sem dar avisos, ou seja, você está fazendo a vontade do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, fazendo o que o Senhor mandou você fazer, e pode acontecer de virem essas adversidades. Veremos isso com mais ênfase à frente. Segundo, ele foi intenso. A intensidade destes terremotos está muito ligado ao tipo de pessoa que você e eu somos. A palavra de Deus vai nos dizer que nós não passamos por nenhum tipo de tribulação maior do que nós possamos aguentar. Então tenhamos isso em mente. Você acha que a sua luta é grande? Eu te digo, Deus olha para você e vê você capaz, debaixo da vontade dele e da submissão dele, de passar por essa prova que você está passando. Você não tem força, eu não tenho força, mas Deus sabe que, submissos à sua vontade, nós passaremos por isso, dando glórias a Deus. Terceiro ponto, ele foi localizado. Ele quer dizer isso que sacudiu os alicerces da prisão. E, vejam só, a ênfase do autor aqui, ela está voltada para essas questões que abalam, às vezes, uma família, em um clã inteiro, em uma igreja inteira. Uma família, às vezes, é afetada por alguma adversidade. Toda a igreja sofre, evidentemente. Dentro de uma família, às vezes, um membro dessa família é afetado por um terremoto desses da vida. Fica desempregado, passa por uma decepção amorosa, por algum período de doença, ou algo desse tipo. Enfim, são os terremotos da vida, às vezes localizados em determinados lugares, em determinadas pessoas. Pode acontecer. Irmãos queridos, eu acho isso substancial para nós que somos igrejas, porque o papel da igreja é amparar as pessoas, orar, estar junto, trazer uma palavra, quando possível, evidentemente, mas buscar ao Senhor por elas. Estamos juntos passando pelas adversidades, porque pode não ter acontecido comigo, nem com você, mas tem alguém que está passando por isso e eu também sinto isso. Quarto, ele produziu resultados. Vamos lá, são as oportunidades. Olha aí, esse terremoto ele traz oportunidades. Ele não resolve os problemas.
O terremoto não resolve o problema desse carcereiro. Vejam só, eu vou ler aqui para vocês. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O terremoto abriu todas as portas e todas as algemas. Ele não soltou apenas os missionários, mas também todos os presos. Ninguém ficou ferido ou machucado. Interessante isso. Porque esses outros presos, não existe uma menção de que esses homens se salvaram. A oportunidade eles tiveram porque eles viram algo sobrenatural do Senhor. Eles não fugiram. Isso também foi algo sobrenatural. Existia um temor, porque eles sabiam, de alguma forma, que aquilo não era algo natural. Não era um terremoto geológico comum. Eles sabiam que isso estava ligado ao que eles tinham visto, que era algo sobrenatural também, que eram dois homens, depois de surrados, presos, com os pés e as mãos, numa posição super desconfortável para dormir, que deveriam estar gemendo, chorando, estão louvando ao Senhor e pregando a palavra. Isso é terremoto na vida, esses homens passando por isso. O terremoto geológico não foi nada, talvez, perto daquilo que eles enfrentaram, mas mexeu com todo mundo, deu oportunidade a todos de entenderem que o Deus vivo, único e suficiente, que o Deus de Israel, que aqueles homens estavam pregando, é o Deus verdadeiro. O carcereiro aproveita disso e toda a sua família. Esses outros presos, não existe menção disso. Isso aqui, irmãos, traz para mim uma pequena amostra do que é evangelizar no tempo de hoje. Mesmo diante de diversidades, de terremotos na vida, existem pessoas que ouvirão, que vão ver o terremoto chegar, que passarão, que serão livres pelo Senhor desses terremotos, muitas vezes usando os seus servos para levar uma palavra de conforto, de vida e de força, de renovação, e essas pessoas não se dobrarão a Cristo. Mas também tem os carcereiros, tem aqueles que se convertem ao Senhor, e é por isso que nós louvamos ao Senhor, porque a nossa esperança é que todos se salvem. Segundo tópico, Deus envia terremotos com objetivos especiais. Vou ler o começo. O terremoto naquela prisão em Filipos teve significados e propósitos específicos e diferentes para todos os envolvidos. 3 aspectos aqui interessantes. Primeiro aspecto, para Paulo e Silas, conforto e libertação. Eu lembro, quando eu vejo isso aqui, de que Deus ele faz certos sinais para trazer a nós, em alguns momentos, conforto e também libertação nesse sentido. De nos deixar livres para pregar a palavra de Deus. Esses homens, eles precisavam dessa liberdade, não para curtir a sua vida, é porque eles tinham um objetivo maior, continuar pregando a palavra. Esse terremoto aí traz conforto. Impressionante. Paulo e Silas, eles depois da dificuldade que passaram, eu não estou falando do terremoto geológico, eles vão se misturar nessa lição, eles estavam mais maduros para isso. Eu me lembrei do caso de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. Queridos, eles não se dobraram e eles dão um grande testemunho para o rei quando eles dizem que se o Senhor quiser, ele poderia os libertar. Mas que se não libertasse, eles não se dobrariam diante do pedido daquele rei. A nossa vida, em alguns momentos, ela é atingida por certos terremotos que nos fazem tomar uma posição diante do Senhor. E esse terremoto, para quem é servo de Deus, para quem está executando, fazendo a missão do Senhor, ele tem um objetivo. As adversidades, elas vêm em nossas vidas para que nós venhamos a passar por elas com sabedoria e temor de Deus, buscando ao Senhor e esperando nele. Esperando como? Trabalhando, em comunhão com a igreja, indo, participando, retomando a nossa caminhada com o Senhor, não enterrando o talento que Ele mesmo nos deu. Seguindo em frente, o segundo objetivo aqui, nesse grupo, o segundo grupo, né? Para os outros presos. Vejam só, qual o significado para os outros presos? Confirmar que Paulo e Silas
e Silas eram de Deus. Interessante isso. Os outros presos observavam esses homens, viam eles cantando e pregando a palavra de Deus, mas quem sabe alguém ali não perguntou, estão delirando? São loucos esses homens? Eles gostam de sofrer, talvez sejam até masoquistas. Eles estão aqui, quem sabe, conjecturando aqui, imagina os pensamentos daqueles presos, olhando aqueles dois homens, são loucos. Depois de tudo isso, eles cantam. Ninguém canta na prisão desse jeito. E como nós já falamos em outras oportunidades, era uma prisão escura e úmida. Era o subsolo da prisão principal. Estude que você vai ver isso. Mas para os outros presos, era confirmar que Paulo e Silas eram de Deus, não loucos. Tá? Os presos escutavam Paulo e Silas, eles estavam acordados, observando o testemunho dos missionários. O que o terremoto significou para eles? Uma prova de que os missionários eram realmente servos de Deus. Interessante, queridos, porque esses sinais feitos por Deus, em algumas ocasiões, e no livro de Atos tem muitos desses, um exemplo disso é na cidade de Éfeso, quando na terceira viagem missionária, Paulo, os lenços e aventais de Paulo, que tocaram no corpo de Paulo, eram levados aos doentes e esses eram curados, e espíritos malignos também saíam dos corpos das pessoas, eram expulsos por causa desses elementos físicos, lenços e aventais. Ali existe aquele caso dos filhos de Seva, que era um dos principais sacerdotes. Esses homens tentaram expulsar a Jesus, o espírito maligno, por Jesus a quem Paulo pregava. E nós sabemos do resultado disso. Aqueles homens só tinham uma casca e não tinham conteúdo. No meio daquela idolatria, da magia negra feita ali, executada, praticada ali na cidade de Éfeso, os sinais tinham que ser contundentes. E é por isso que os sinais foram contundentes e coisas sobrenaturais aconteceram ali e Paulo pregou ali naquela cidade por 3 anos. Que bênção maravilhosa! É Deus usando os sinais para a pregação da sua palavra. Aqui, nesse caso também. Então, queridos, como nós falamos, nós passamos por adversidades e vemos outras pessoas passando por adversidades e muitas vezes essas pessoas que passam por adversidades não entendem que é uma oportunidade que Deus está dando para que elas se voltem para Ele, que deem glória a Ele. Terceiro grupo que ele vai colocar aqui é para o carcereiro. Para o carcereiro, o significado foi a sua salvação. Porque o carcereiro, ele se dobra ao Senhor. Ele ouve a mensagem e o seu coração se dobra, ele muda. Alguns pontos que são muito interessantes aqui, ele vai colocar sobre o carcereiro. Primeiro, o terremoto levou o carcereiro ao desespero e ao desejo de se matar, porque ele era um soldado romano, um carcereiro romano. Com a fuga dos presos, ele pagaria com a sua própria vida. Não tinha jeito. Ele sabia disso. Por isso que ele tira a espada para se matar. O desespero. Bom, quando nós trazemos para a vida das pessoas, nós devemos sempre clamar. Não faça isso, como Paulo clamou ao carcereiro. Tem jeito para você, Jesus te ama. Porque alguém desesperado, a ponto até mesmo de acabar com a própria vida, pode estar bem pertinho de nós. Observe pessoas que às vezes se isolam demais, que eram felizes e de uma hora para outra estão passando por um período de tristeza, que não tinham problemas nenhum com transtornos em nada na vida e agora estão entregues à bebida, à devassidão, a uma vida longe da sociedade. Queridos, pessoas das mais variadas formas que nós clamemos a ela, não faça tal contigo, não acabe com a sua vida, não entregue-se. Tem jeito, Jesus pode transformar o seu modo de viver. Que coisa mais linda isso aqui. Outro ponto, ainda relacionado ao carcereiro,
O terremoto revelou ao carcereiro quem são os seus verdadeiros amigos. Ou, eu colocaria aqui também, quem são as pessoas que realmente se importam com ele. Quem são essas pessoas que estão impregnadas do amor de Deus e que mostram para esse carcereiro: amigo, Jesus te ama. Tem jeito sim. É isso. São os verdadeiros amigos neste sentido. A igreja, ela deve amar e mostrar o amor de Deus pela vida das pessoas. Que nós possamos olhar para as pessoas através do mesmo óculos que o Senhor usa, ou seja, o óculos do amor. Seguindo aqui, ele vai falar, terceiro ponto, relacionado ao carcereiro. O terremoto mostrou ao carcereiro qual era a sua maior necessidade, ou a maior necessidade da sua vida. Esse homem, assim como todos os homens desta terra, que ainda não tiveram um encontro com Cristo, não tem as suas maiores necessidades na saúde, no bem-estar financeiro, na felicidade conjugal, em qualquer outro ponto que você possa colocar. Isso não é o principal na vida dessas pessoas. O principal na vida dessas pessoas não é ver um milagre do Senhor, nem algo sobrenatural acontecendo. O principal na vida dessas pessoas, a principal necessidade é conhecer a Cristo como Salvador. Esse homem, a principal necessidade dele era essa. Era ter um encontro com Deus através de Cristo. E Paulo podia proporcionar isso, porque Paulo conhecia Jesus. E Silas também. O texto vai falar, todas as pessoas que acham que precisam fazer alguma coisa para merecer a salvação de Deus, bem no meio. Porque ele diz, o que eu tenho que fazer para me salvar? Existe algo realmente que esse homem podia fazer. E eu digo mais do que isso, porque o autor segue por uma outra linha aqui, e eu compreendo o que ele está falando. Mas tinha algo que ele poderia fazer. E eu digo mais ainda, existia algo que só ele poderia fazer. Paulo não poderia fazer, Silas não poderia fazer, sua mulher não poderia fazer, ninguém poderia fazer no lugar dele. E nem mesmo Deus quer fazer isso no lugar do homem. Sabe o que é? Esse homem, porque a resposta é a seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Como dizem aí, na boa expressão da palavra rema, essa palavra foi para ele e para sua casa, específica para ele. Isso não quer dizer também que todo mundo que aceita Jesus, a casa toda, todos os parentes, todos os familiares serão salvos. Não é isso não. Essa palavra é para ele. Eu creio sim que existe salvação, que nós temos que continuar pregando, porque a nossa família é o primeiro campo missionário. Mas, voltando aqui à ênfase dada, existia algo que esse carcereiro tinha que fazer e algo que só ele poderia fazer, que era realmente se dobrar diante do Cristo. Tá? Tem algo a fazer, não no sentido meritório, não no sentido de pagar salvação, nada disso. Mas no sentido de expressar a sua vontade, inspirada evidentemente pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspira a todos, mas nem todos aceitam essa inspiração dada. Todos estão eleitos, mas nem todos tomarão posse, porque é para todos. A última parte diz aqui, Deus usa os terremotos para nos revelar o quanto dependemos e precisamos da salvação eterna. Passo 1. Passo prioritário. Terceiro tópico, chegamos a ele. Deus envia terremotos para nos salvar. Que situação linda essa. O autor começa assim. Que devo fazer para ser salvo? Esse é o clamor do carcereiro e todas as almas que estão perdidas neste mundo. Muitas respostas erradas são dadas a esta pergunta. Mas Paulo, refletindo todo o ensinamento bíblico, diz, que lindo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. 4 detalhes importantes. Primeiro, a salvação é exclusiva de Jesus. Se você está estudando essa lição neste dia 31, que ela vai ao ar hoje, dia 31,
de outubro. Hoje é um dos dias, né, e nós comemoramos nesse dia, o aniversário da Reforma Protestante. 504 anos. No resumo da Reforma Protestante, existem as 5 solas, ou os 5 somentes, os 5 absolutos, que é o resultado da análise feita sobre as 95 teses de Lutero e também do movimento. São as 5 solas. E um deles é somente Cristo. Salvação é algo exclusivo de Jesus. Nós pregamos em nome de Jesus. Nós falamos do Jesus que salva aqueles que se dobram a esse Jesus. Porque lá em Marcos 16, 15 e 16, é importante o versículo 16 também, diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então nós estamos cumprindo esse ide quando fazemos isso. Jesus é realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só por ele e sem ele nada disso pode acontecer. Segundo ponto, a salvação é pela fé. Tem que ser por fé. Crer no Senhor Jesus é o texto que ele vai falar. Isso serve para o tempo de hoje. Isso aqui já dá uma pregação. Só esse pequeno versículo já daria uma pregação com esses 4 subtópicos aqui que o autor coloca. Porque a fé é esse elemento, que é essa certeza, esse mover em um tempo em que nós vivemos hoje, em que a fé está muito baseada a bênçãos materiais, a coisas que nós podemos tocar, a experiências sobrenaturais, e algumas dessas voltadas totalmente para a psique humana, para o psicológico, para as emoções, em um tempo tão escasso e tão pobre como esse que nós vivemos. Fé vai adquirindo outros sentidos que não é o sentido verdadeiro. Essa fé, queridos, é a certeza que até mesmo nos terremotos da vida, o Senhor está conosco. Mesmo quando nós olhamos e falamos, agora nós perdemos, quando as lágrimas descem, quando o coração está abalado, quando existe tristeza entrando em nossa vida, quando alguém que nós amamos parte para o Senhor, não está mais conosco, é nesses momentos dos terremotos que a fé é expressada. Coisa linda. Seguindo, a salvação é uma obra divina, arquitetada, entenda? Arquitetada, projetada, iniciada, feita pelo Senhor e finalizada por Ele. É tudo dele. O povo de Deus nessa terra não existe, queridos, nem pastor, nem igreja, nem nenhum outro tipo de líder, nenhum tipo de poder que possa levar alguém à salvação. Porque o título é Deus envia terremoto para nos salvar. Aqui ele está falando, evidentemente, da salvação para a vida eterna. Mas em alguns casos, aqueles que já servem ao Senhor são sacudidos e abalados por terremotos para que o Senhor nos salve de lá na frente acharmos que nós somos autossuficientes. Que a bênção que chega até nós é realmente fruto do nosso suor e do nosso grande esforço e habilidade e coisas desse tipo, não. Em todas as coisas nós devemos continuar humildes e glorificar ao nome do Senhor. Imaginem a seguinte situação. Uma pessoa que tinha um carro humilde e que dava carona para as pessoas. E de repente ele troca de carro e passa a não dar mais carona, porque o seu carro é novo, vai sujar o tapete, alguma coisa assim. Você acha que nisso não existe uma arrogância? Não existe algo que aponta para uma autossuficiência? A pessoa deixou de ser grata, ela compartilhava o que tinha, não. Eu estou usando esse exemplo aleatoriamente aqui, queridos, porque muitas outras coisas podem nos envaidecer. E às vezes vem alguns terremotos para nos colocar no lugar. Porque aqui nós também temos que falar sobre isso. Porque nós já servimos ao Senhor.
Mas quantos terremotos não vêm na minha vida e na tua vida para que realmente a gente consiga voltar os olhos novamente e dizer glória a Deus. Quarto ponto, a salvação ela é pessoal, não dá para passar para outro, tá? Não tem como. É sua, quer dizer, você não passa como herança ao teu filho, você pode pregar ao teu filho. Cada pessoa, mesmo criada dentro da igreja, mesmo participando das classes de escola bíblica dominical, quando chega à idade da razão, evidentemente, tem que dar um passo a Cristo. Tem que se voltar para Cristo ou não, porque se não se voltar, seguirá a sua vida sem realmente ter se dobrado, sem ter nascido de novo. Isso é perigoso, evidentemente. Isso é algo que vai levar essa pessoa para o inferno. Isso é verdade. Que vai levá-la à eternidade sem Cristo. Isso é verdade. Quem vive sem Cristo aqui nessa terra vai para a eternidade sem Deus, sem a direção do Espírito Santo. Não tem como. Não existe um terceiro grupo. Tá? Então, realmente, salvação é algo individual. O carcereiro teve que tomar essa decisão e cada pessoa na sua casa também. Sua mulher, seus filhos, se já tivessem idade da razão para isso, também tiveram que tomar essa decisão. Tá bom? Seguindo aqui, ele fala, todos ouviram a pregação da palavra de Deus, e ele finaliza com essa ênfase dos todos, né? E eu quero fazer uma divisão em 2 pontos. Primeiro deles, todos ouviram a pregação da palavra de Deus, mas eu digo aqui, nem todos aceitaram Jesus como seu Salvador. O relato bíblico aqui, de Atos, capítulo 16, vai falar do carcereiro e sua família, não fala de nenhum preso. Não fala de nenhum daqueles presos que se voltou a Cristo. Então, do mesmo modo, a igreja continua a pregar, alguns aceitam, e eu louvo a Deus que tem muitos se voltando para Cristo. Alguns que estavam distantes da comunhão da igreja voltando agora também. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas que não tinham nenhum compromisso com igreja evangélica nenhuma, que nunca tinham participado, que agora aceitaram Jesus e estão começando a caminhar, estão sendo tratadas, glória a Deus. Então, esse grupo. Agora, tem um outro ponto que ele vai falar aqui. Aí é só para os salvos, tá? Todos que creram em Jesus, todos que foram batizados, todos serviram, todos se alegraram com a salvação. Isso é para quem é salvo. Isso é para quem já nasceu de novo. Isso é para quem realmente está aos pés do Senhor. Mesmo diante dos terremotos da vida, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Aproveite 2 terremotos para cantar hinos de louvor a Deus, para viver mais dignamente ainda, para andar diante de Deus de maneira mais brilhante ainda. Isso é um desafio para a minha vida e para a tua vida também. Agora, quando você ver alguém passando por algum terremoto e que ela não estiver compreendendo o que esse terremoto está trazendo de bom para a vida dela, ou seja, o que essa desgraça, essa adversidade, essa situação difícil, essa escassez, tem alguma coisa de bom nisso? Você pode dizer, glorifica a Deus, o Senhor pode mudar a sua vida. Clame para essa pessoa como Paulo clamou. Não faças tal contigo, com a tua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, se o Senhor assim quiser. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma semana muito boa, abençoada, e que você e eu aprendamos a passar pelos terremotos da vida. Fique em paz, em nome de Jesus.